Então começamos. É um bom começo. Começamos, você vai ficar quietinha. Que hoje a gente vai falar sobre grotesco, realismo grotesco e A partir da obra do Bakhtin e no Grupo Pândega. O que é o Grupo Pândega? o Grupo Pândega, que foi fundado por você, Maria Alice Vergueiro, Luciano Quiroli, e nem isso, um ano depois eu entrei, né? E você trouxe o gênero grotesco, né? Ou a pesquisa sobre o grotesco. Como é que foi isso? Como você chegou nisso? Eu cheguei nisso por causa da primeira peça da companhia, que foi As Três Velhas, do Alejandro Jodorowsky, né? Um ator chileno, múltiplo, né? Diretor de cinema, diretor de teatro, dramaturgo, poeta, psicomago, tarólogo, tudo, né? Que teve no Brasil, acho que em 2009, não sei, porque foi antes das Três Velhas, obviamente, porque foi aí que a Maria conheceu. Sim. E teve no Brasil, teve uma mostra no CCBB do cinema dele, acho que era só cinema, principalmente o cinema dele, mas ele estava presente e fez um jogo de tarô público no CCBB. Maria foi, eu não fui nessa sessão. E ela foi sorteada e ele fez uma leitura para ela. Ela ficou mais impressionada ainda, que ela já estava gostando dos filmes, e ficou sabendo que ele tinha acabado de lançar o Teatro Completo, a dramaturgia, né, a obra dramatúrgica dele. A gente fez vir esse livro, que tinha saído na Espanha, porque ele morava na França, mas a primeira edição, acho que foi espanhola, né, desse material. E Maria se encantou por essa peça, As Três Velhas. As Três Velhas, ou melodrama grotesco, era assim que ele nomeava. E foi daí que entrou a coisa do grotesco. E o Aí foi próprio nome, pesquisar. Pândega, né? Sem Pândega dúvida. é o que tem a ver com bufão. Pândega é uma quadrilha de bufões, né? A gente nomeou assim, né? E sim, aí você. Bom, aí a gente enveredou nessa A gente enveredou pesquisa. nessa pesquisa através do livro esse do Bakhtin, que era um autor que eu não tinha nem lido este livro exatamente, talvez alguns trechos na faculdade de letras, mas lembrei, não lembro exatamente como é que eu fui, mas lembrei do Bakhtin, cheguei nesse livro, comecei a ler e achei incrível, achei que tinha tudo a ver, quis trazer isso para As Três Velhas já. Maria resistiu um pouco, eu acho, pelo menos a memória que eu tenho, que ela achou isso muito acadêmico, muito USP, como ela dizia. É um pouco mesmo. Mas depois isso foi acontecer, acho que mais profundamente, na segunda peça, que foi My The Horse, que é uma peça cuja dramaturgia é minha, mas foi uma construção do grupo. Né? Como é a natureza do Pândega. Uma companhia, um teatro de grupo. Né? Isso Maria sempre trouxe com muita força. E acho que isso é fundamental também para entender e absorver essa coisa que a gente está chamando de grotesco via Bakhtin. Why the Horse, que é uma peça de 2014, que a gente encena o funeral da Maria, que lá pelas tantas, né, que a gente estava enfim, trabalhando em textos e em desejos de criar uma nova peça, e aí a Maria começa a passar mal, assim, né, ficar... Literalmente? Passou Depois? mal, E aí ficou um tempo no hospital e os ensaios rolaram lá, no quarto do hospital. Isso. Íamos todos lá pro quarto, a gente já estava trabalhando um pouco com Beckett, né? Com o Fim de Partida. E aí a Maria ali na cama, a gente logo lembrou do Malone Morre, que é um texto belíssimo do Beckett. E aí Maria fala, não, é a minha morte, né? Assim, é a minha angústia, é o meu desejo, minha recusa, meu medo de morrer que tá aí. Isso. E Eu tenho muito medo e ela falou isso, né? E eu acho que se eu ensaiar, né, como atriz que sou, se eu ensaiar isso o suficiente, talvez eu consiga entender melhor o que é isso que está por vir, porque vocês são jovens demais, talvez, para entender esse sentimento, mas eu estou perto de morrer. Sim. E eu quero saber o que é isso.
E foi aí que começou esse mergulho, a gente abandonou numas, né? Fica como essa constelação de obras, de autores, que eu acho que tem a ver também com a tradição do grotesco que o próprio Bakhtin vai trazer no livro, né? A gente pode falar, grotesco tem o nome, né, vem do italiano grotesco, só com a mãozinha, e que tem a ver com gruta, né? Foi descoberto, enfim, foi denominado assim, esse termo foi cunhado na Idade Média, quando descobriram grutas com pinturas que tinha uma característica de deformidade, Isso, enfim, né, figuras deformadas. E aí, então, e não só isso, mas, né, acho que a própria caverna, essa coisa, né, úmida, baixa, abaixo, escura. Fungos, Sim. sei lá, líquens, essas coisas assim. Traziam essa ideia que depois virou uma linha... Orgânico, talvez. Orgânico. Virou uma linha estética, né? A gente pode chamar assim que grotesco hoje participa desse... Olha, eu tenho que dizer que esse tema grotesco, mesmo nós não tendo a pretensão de fazer disso uma aula sobre o grotesco, segundo Bakhtin, academicamente, porque a gente nem tem estofo para isso, não é uma coisa acadêmica, é a nossa visão, nossa apropriação, sei lá, nossa inspiração nesse material a partir daquilo que a gente viveu e construiu, né, no teatro. Mas é um tema grande demais para 30 minutos. É grande. A gente vai tentar dar conta. Porque, só nisso que você falou, eu já comecei a pensar num dos aspectos que eu acho mais incríveis do que o Bakhtin traz, quando ele fala do grotesco no sentido do carnaval, dessa origem anterior, que tudo bem, tem a gruta, essas figuras disformes ou deformadas, eles vão chamar isso de grotesco, e aí tudo que é disforme, ou meio irregular, ou que está sobrando, ou que está excessivo, ou que está de menos, passa a ser nomeado de alguma forma grotesco, a coisa do riso também, ridículo, né? Um certo ridículo, talvez. O carnaval, mas isso tem uma origem nas Saturnais romanas, segundo Bakhtin. Sim, esse termo tem aí que ele mora, que ele, né, surge, mas ele remonta a muito antes, né? Tinha umas Saturnais romanas que data de... Sei lá. Muito tempo. A coisa do carnaval, as Saturnais como um lugar do carnaval. E aí, o carnaval é uma figura também importante, porque Brasil, o carnaval é uma coisa super presente aqui, mas eu acho que a gente precisa entender de que carnaval, como é que o Bakhtin entende esse carnaval, que ele chama de uma tradição que é ininterrupta e que ele não vai, para ele pelo menos, não está circunscrita à coisa europeia, porque esse livro da cultura popular na Idade Média e no Renascimento é um livro que ele faz a partir da obra do Rabelais, que é um autor francês. Né? Mas ele vai dizer, olha, isso para mim se manifesta nas mais diferentes culturas em diferentes estágios. Né? Eu me empolgo muito quando eu leio, quase ouço Bakhtin falar disso, do carnaval, dessa festa popular que, né, durava até 3 meses. Exato, é isso e que eu ia falar. né, assim, então... Tem um carnaval de 3 dias, 4 dias aqui, tudo bem, com pré-carnaval, pós-carnaval, um pouquinho mais, mas 3 meses carnaval pra cacete. E aí ele fala de uma coisa espacial que me interessa muito, que é assim, você não tem como não estar no carnaval. O carnaval, ele chega até você, né? Assim, você não é que você vai. Então, assim, você tem esse carnaval, que é uma festa popular, que possibilita uma deshierarquização, vamos chamar assim, né? De toda uma estrutura feudal extremamente hierarquizada. Ou qualquer estrutura hierarquizada, porque Qualquer. a gente pode colocar isso no nosso contexto burguês, sei lá, capitalista, também tem essas estratificações. Mas pegando isso que ele narra, né, assim, você tinha a possibilidade aí do bobo virar rei. Isso. Né, que para mim que é o Rei Momo, e para mim a inversão maravilhosa, né? O que eu tinha lembrado, quando você falou, dessa coisa que eu acho brilhante quando ele traz, porque, sei lá, é que ele diz que
nessa tradição do grotesco, no carnaval das Saturnais, ou qualquer manifestação dessa natureza, não é uma representação, é a própria vida. Nossa, eu até separei esse trecho. É a própria vida que entra em cena, vamos dizer assim. A própria vida encena alguma coisa. Sim. Ela vive um teatro de si mesma. Né? Então, aí fica diferente, porque daí eu lembro, fazendo já assim, saltos mortais de costas, eu lembro do White Horse e daquilo que a gente foi trazendo. E nas Três Velhas também, né? Que como as Três Velhas tinham um texto, né? Que precisava mais ou menos ser seguido, talvez isso não ficasse tão evidente. Mas o White Horse, que não tinha um texto dramatúrgico escrito, tinha uma estrutura, a liberdade cênica era muito maior. Então coisas aconteciam. Na verdade, o carnaval ignora toda a distinção entre atores e espectadores. Também ignora o palco, mesmo na sua forma embrionária, pois o palco teria destruído o carnaval e, inversamente, a destruição do palco teria destruído o espetáculo teatral. Os espectadores não assistem ao carnaval, eles o vivem, uma vez que o carnaval, pela sua própria natureza, existe para todo o povo. Enquanto dura o carnaval, não se conhece outra vida senão a do carnaval. Impossível escapar a ela, pois o carnaval não tem nenhuma fronteira espacial. Durante a realização da festa, só se pode viver de acordo com as suas leis, isto é, as leis da liberdade. Enfim, tem uma... Porque para mim tem uma coisa que eu estou dizendo para mim, porque eu não sei se o Bakhtin concorda com isso, mas foi uma coisa que eu peguei, né? Talvez um dos lugares mais onde essa coisa do grotesco se manifesta com maior clareza para mim é a cena, né? Mas a cena colocada dessa forma, como um espaço aberto, eu falo assim, entre os atores, como a gente fazia muitos exercícios de improvisação. Vai, entra aqui e estabelece alguma coisa. Eu vou lá e faço morrer isso que você estabeleceu, né? Eu destrono a princesa, por exemplo, que você colocou, ou a donzela, ou a não sei o quê, né? E ocupo esse lugar até que venha alguém e me destrone, né? Se isso é aberto o suficiente, eu acho que invariavelmente tudo que for posto vai ser destronado, para outra coisa aparecer, ser destronado, outra coisa aparecer, ser destronado, que é a lógica desse carnaval do Bakhtin. E quando você fala nesse destronamento, né, nessa coisa e a coisa que morre e aí nasce outra, também me lembra outra coisa que tá muito na origem do grotesco e no que é dito, que é a própria condição do brotamento, assim, né? Você bota pra terra, né? Você rebaixa e aí a gente pode espacializar corporalmente isso, né? Do tipo, o que é baixo ventre, o que vai para baixo e como essa estética também trabalha com isso sobre a merda, né, a morte, o adubo, né, que seja, né, aquilo os que... Os excrementos, os corporais, o corpo em decomposição, o sexo, né? O sexo, a gravidez, a menstruação, o sêmen, tudo. Tudo, né? tudo. E aquilo... As lágrimas, a saliva... Sim. Você vai botando pra terra, você vai fazendo, de certa forma, brotar o novo, assim. Tem uma possibilidade de surgimento otimista de uma nova possibilidade, né? Que daí, vou rapidinho para uma imagem que é da velha grávida, que inclusive a gente usou essa imagem. Encenou, né? Eu era o bebê. Você era o bebê. E aí, como que pensa numa velha grávida, né? Pegando aquilo que a gente tinha falado, as figuras, as deformidades ou o deslocamento. Eu sinto que tem deslocamento, né? A velha, ela é incapaz, né? Ela não pode estar grávida. No entanto, pro grotesco, ela está. Ela está grávida de uma nova vida que é a continuidade incessante desse ciclo natural, cósmico, em que as coisas morrem para renascer outras.
né? Nada para. E aí o Bakhtin vai falar que quando o grotesco, eu não sei se quando ele surge, porque eu acho que ele sempre esteve aí, Sim. de acordo com o Bakhtin, mas quando ele era talvez mais reconhecível, porque, por exemplo, Saturnais. Por que Saturnais? Né? Porque Saturno é uma figura que na mitologia grega não é só Cronos, o deus do tempo. Saturno, para os romanos, era o deus que presidia a Idade do Ouro, em que as pessoas viviam uma comunhão que depois deixa de ser. Quando você vai viver a Idade do Ferro, por exemplo, em que há as guerras. Então tinha esse ideário meio mítico de um tempo em que tudo era meio que harmônico, mas não só harmônico no sentido do bonitinho, mas tudo era meio entrelaçado, né? Então, essa coisa da distinção entre o que é elevado, o que é sublime, o que é espiritual e o que é carnal, mundano, não sei o quê, para o grotesco isso não existe, está tudo junto, né? Ele fala assim: ao contrário da festa oficial, o carnaval era o triunfo de uma espécie de liberação temporária da verdade dominante e do regime vigente, de abolição provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus. Era a autêntica festa do tempo, a do futuro, das alternâncias e renovações. Opunha-se a toda perpetuação, a todo aperfeiçoamento e regulamentação, apontava para um futuro ainda incompleto. Então, a questão do rebaixamento, né? Tem uma topografia nessa história. Então, as coisas que são elevadas, assuntos que são elevados, como os assuntos espirituais, assuntos de gravidade social, os feitos heróicos de um povo, e ou a tragédia, com a sua comoção, o seu estupor, que é pedagógico também, isso está nessa coisa que se chama elevado. E o riso, a comédia, o escárnio, as paródias, como é que é o nome da outra coisa lá que a gente estava falando? Tinha os mistérios. Não, mas quando você cria uma peça de efeito moralizante, mas degradando uma pessoa ou uma situação, sabe? Você pega uma pessoa que é importante e usa uma característica física, por exemplo, como acontecia no próprio Gregório de Matos, que fazia muitas dessas coisas. Ele dizia, por exemplo, que, sei lá, do nobre X, o nariz dele chegava 10 minutos antes da pessoa, então sabia que estava chegando, porque tinha um nariz muito grande. De alguma forma, ele está apontando para uma coisa que, da maneira como ele pinta, fica deformado. É um nariz excessivamente grande, não é harmônico. Porque a ampliação também é deformidade, né? Assim, Isso. se você coloca essa lente de aumento em alguma coisa, você acaba deformando, que é a caricatura. A caricatura. Né? Que é a paródia. De repente você pega esses elementos para escarnecer alguém. Que escarnecer tem uma origem bonita também, né? Tornar em carne, não é? Despelar, tirar a pele. Eu lembrei da cena das três velhas do baile, que ela chega no baile, uma das gêmeas, e ela descreve o tanto que ela é vituperada, o tanto que ela é rebaixada naquela festa, que ela está se achando belíssima, e no final das contas o galã joga ela no chão, bate nela. Isso faz parte do rito grotesco, o desmembramento, o espancamento, a cuspideira. Mijam nela, ele mija em mim, ela fala. E isso é totalmente uma figura do grotesco, da tradição que o Bakhtin vai trazendo. Tem uma invenção da linguagem na praça pública. Existe uma possibilidade que é essa invenção da linguagem, e é essa linguagem do rebaixamento que é esse... Eu lembro da gente fazer exercícios. Eu já estou quase usando a linguagem do rebaixamento aqui, falando com a luva, mas tá bom. Quando a gente fazia esses exercícios, né, de xingar o outro. Isso é uma coisa muito especial que eu acho que aconteceu. Porque basicamente era isso. Vamos improvisar só com xingamento. A gente só pode falar um com o outro em cena, xingando um ao outro. E durou, sei lá, 1 hora. Algumas coisas foram bem pesadas. Colou, né? Mas trazia essa sensação de ambivalência. Sim. Tinha um pesar, porque no começo a gente ri. Depois, esse riso, ele pesa.
fica uma coisa meio estranha, gera uma coisa dentro que é meio esquisita, eu não sabia nomear aquilo direito. Você ri primeiro, pelo menos eu ria primeiro porque eu tava distante, né? Então, ha, ha, ha. Depois era muito colado, então... e depois você fala, cara, eu tô rindo porque eu não acredito que você tá falando isso pra mim. Eu não posso, assim, imaginar com a sua coragem de falar uma coisa dessa. Então... Ou seja, foi destronada. Aí no você seu já ego, tá na sua destronado. personalidade, naquilo que você acha que é você. Tá destronado e acessa um lugar ali. Sim. Interessante pro teatro, pra interpretação, pra onde tá esse despelamento, né? Esse escárnio mesmo. Eu acho que essa é uma via boa, assim, de chegar. Por que a gente faz isso numa sociedade capitalista, individualista, ultrapersonalista, em que a imagem das pessoas é mais importante do que quase qualquer coisa? Com o selfie, com tudo que a gente está vivendo, eu não sei, mas me parece talvez até especialmente importante. Sim. E outra cena que eu lembro muito das Três Velhas, que tem a coisa do rebaixamento, do xingamento, que é Garga falando com... Baba de sapo, vômito público, Melissa, cheio de verme. Maravilhoso. Não é seu chato, seu feio. É baba de sapo, cu cheio de verme, vômito pútrido. É tipo... Nossa, é muito, né? E uma coisa que eu lembrei, tinha esquecido, lembrei de novo, é que o Bakhtin vai falar de uma história, ele vai tentar fazer uma história dessa tradição do grotesco, na literatura, na arte, não sei o quê, e para dizer que depois de um certo ponto, quer dizer, do Renascimento em diante, essa ambivalência, essa totalidade do grotesco que tem seu polo positivo e negativo, sem nenhuma conotação de bom ou ruim com isso, né? É uma coisa ambivalente que se expressa de maneira ambivalente, não é nenhuma nem outra, são as duas. Depois do Renascimento ela começa a se perder, e aí você fica só com um aspecto negativo daquilo que rebaixa, daquilo que é moralizante ou daquilo que é simplesmente descarnecer, mas de alguma forma essa tradição subsiste. Então eu fico pensando, é a minha intuição, tá? Não é uma coisa acadêmica de estudo, que a tradição que a Maria Alice seguiu é exatamente a tradição do grotesco que ela pegou, ela percebeu e ela exerceu isso a vida inteira, né? Seja na oficina, seja depois no Ornitorrinco, e com o Brecht. Porque eu acho que o Brecht é uma expressão moderna dessa mesma tradição. Quando ele constrói as coisas da maneira como ele constrói, como ele faz as paródias do jeito que ele faz, quando ele convida as pessoas a participarem de alguma forma daquilo que está sendo encenado, quando ele quebra a quarta parede, com todos esses procedimentos que ficaram codificados, depois você aprende no teatro, aqui na escola de teatro, que Brecht é assim, 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 talvez isso simplesmente faça parte. Tá tudo certo, tem isso mesmo acontecendo, mas talvez resgatar ou entender que isso faz parte de uma tradição que é essa do grotesco, que é ambivalente, que é aberta, nos ajude a criar. E ele fala muito desse lugar da individualização, né? Que eu acho que isso aí é romântica, é posterior, né? Então, que a noção da subjetividade, a noção do indivíduo é posterior ao que a gente está falando. No entanto, a gente está ensimesmado nisso, mas quando ele cita, a gente não vai ter tempo de falar muito sobre isso, mas quando ele cita o riso pascal, né? Puta, que maravilha isso. Ele tá falando disso, assim. O riso, ele só é riso quando ele é coletivo. Ele só é riso quando ele tem a possibilidade desse renascimento, dessa renovação, desse porvir, sei lá, dessa coisa que a gente não sabe o que mas que a gente joga porque a gente sabe que vai vir. Porque a gente faz parte disso, né? Tem uma humildade isso também. Aliás, humildade, humilis, terra, humus, tá nessa chave. Mas que bom que você falou essa história do riso pascal, porque eu estava esquecendo disso. Eu nunca tinha ouvido falar de nada disso. E quando esse cara pega, historicamente, e vai referindo obras, acontecimentos, documentos que atestam que lá dentro da igreja, que os padres faziam paródia das escrituras sagradas ou da missa,
que tinha a festa dos tolos, a Sim, festa dos dos asnos. estúpidos, a festa dos asnos. Tinha o riso pascal. Na Páscoa, que é a celebração mais importante da liturgia católica, cristã, de repente eles faziam uma paródia na missa. E em vez de dizer amém, as pessoas urravam como se fossem asnos. Isso O é padre fantástico. fazia isso. A gente não consegue A gente conceber não tá isso. falando desse lugar assim, existe esse destronamento hierarquizado, porque o próprio tronado, sei lá, ele estava na reunião do destronamento, O assim, rei né? gostava de fingir que era pobre, Assim, e o pobre que era rei. a tal da história do bobo da corte, Isso. né? Assim, existe uma autorização, não sei se é uma autorização que se diz, mas assim, existe um pacto aí para que o bobo da corte seja rei. Isso. Ele é o único daquela corte que circula, né, que sabe os segredos do rei. Ele é o único da corte que sabe os segredos, assim. Existe uma interferência, né? Existe um entrelaçamento dessas castas, Então, quando você fala deshierarquização, que hoje a gente na contemporaneidade, sei lá, escuta de uma forma, eu acho que a gente estava falando realmente quando o hierarquizado participa da coisa deshierarquizada, né? Não é um levante. Não é um levante. Tem um aspecto que eu não sei se está certo, né? Mas eu coloco assim, um aspecto que é sagrado nisso, porque quando a gente fazia o White the Horse, por exemplo, eu sempre tinha uma sensação, no final, que era ambivalente, ao mesmo tempo que eu estava meio alegre, eu estava muito triste, ou estava de luto, eu estava com uma coisa que parece que se conectava com um lugar que eu não sei explicar qual é, exatamente, dentro, sei lá, nas coisas, não é? Então tem um aspecto sagrado nisso, mas ele não é só sagrado. Eu acho que isso talvez seja difícil de entender no grotesco, que vale pesquisar mais, explorar mais. A tal da ambivalência, o polo positivo e negativo convivendo nas coisas. Então é sagrado, mas também é risível, porque esse Deus deles também ri das coisas. Porque se ele não ri das coisas, ele é incompleto. Sim. Ele não é, sabe? E tem aquela figura linda, como é que é o nome dela? Esqueci, que a gente podia pôr na capinha Balbo? da nossa aula. Porque aquilo é a origem do mundo, né? É. Que é o riso e uma buceta. E uma buceta, exatamente. Os orifícios, né? Tudo que está aberto no corpo, Bakhtin coloca isso como uma expressão do grotesco. Aquilo que... E na cena é a mesma coisa. Eu fiquei lembrando a cena em qualquer cena, não precisa ser essa cena que a gente está estabelecendo como uma cena que a gente gosta de explorar, aberta, bem do improviso, né? Porque improviso também, se você jogou, pode acontecer qualquer coisa, Sim. mais ou menos, Sim. né? Então você está Mas o apostando. improviso não é qualquer coisa, nunca é, né? Não, nunca é. Pautado aí, né, nesse estudo, você tá ali. Mas eu não sei o que você vai fazer, eu não tenho um texto que está me dizendo o que você vai fazer, quando você vai me destronar. Mas o próprio fato de no teatro eu poder brincar, Claro, entre aspas, eu não quero que você saiba de quando. ser outra coisa, Sim. de ser um outro personagem, é brincar de não ser eu também, Amém. um pouco, né? Porque a gente fica muito fixado, eu acho, tá? Pelo menos eu falo por mim, nessa coisa da figura que a gente quer ser, que a gente fica afirmando que é, que não sei o quê, e que não é, a gente sabe disso, o inconsciente da gente sabe disso, e prega peças o tempo inteiro. O grotesco assume esse negócio. Você vai morrer. Agora, eu vou morrer. Você, essa pessoa bonitinha, sabe, composta, não sei o quê, de repente está destronada, está jogada no chão com merda em cima, para virar outra coisa, que pode ser tão bonita ou mais. Ou feia, tanto faz, né? Porque vai outra coisa, e outra coisa, outra coisa. Tem uma potência nisso. Tem. Que a Maria tinha. O tempo todo. O corpo da Maria, o corpo velho da Maria com Parkinson, é um corpo grotesco. A gente também olhou para o grotesco através da pessoa dela e da dificuldade que ela tinha. Esse corpo que se mexe de maneira involuntária, que está sempre em processo de alguma coisa que ela mesma não controla, cabe completamente nas definições do Bakhtin para o grotesco. E era de uma força extraordinária, porque ela não fugia disso, ela assumia esse negócio em cena. A serpente que entrava nela, como eu dizia, a serpente entrou em mim.
A gente acabou? Uhum. É? Fala mais. É isso. A loba destruiu Uhum. Ela destruiu, cama. isso eu nunca vi. Destruiu a cama. Destruiu a cama. Eu acho que a gente merece mostrar, sabe, loba? É. Eu vou mostrar isso, eu vou baixar a câmera só para as pessoas terem ideia do que aconteceu aqui. Ai. Aqui. Realmente. Francamente, hein, loba? Nossa, a loba não consegue ouvir uma aulinha sobre grotesco, uma conversa. Agora eu fico olhando com essa cara. É, fofa, né? Vai rindo!